Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, como sempre, vocês já estão acostumados, é dia de avanço de Black Clover. Vamos ver o que rolou no capítulo 122, usando, é claro, os nossos reviews do mangá. E bem, quem acompanhou o capítulo 121 viu que o Danmachi está manipulando tudo o que aconteceu em Clover. E ele tá fazendo isso pra tentar fazer Asta aceitar um destino que ele decidiu. Então agora vamos ver o que vai acontecer com o futuro do garoto da antimagia, que tá correndo um grande perigo. Mas antes da gente seguir com o vídeo, eu quero desejar um feliz aniversário pro Miguel. Então Miguel, um grande abraço, um feliz aniversário, meu mano. E agora sim, galera, já deixa o seu gostei, o seu likezão aí embaixo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Enquanto o julgamento de Asta avança, os outros... A gente vê uma parte da cidade do reino de Clover. Ali estava a freira Teresa dizendo que estava muito feliz pela Mary ter voltado sem salva dos horrores daquela guerra. Mas novamente toda aquela capital havia sido devastada e existia algo ali que ela não entendia. O que o Congresso Mágico queria com a pequena garota, o que eles queriam com Mary. Nesse momento a Rebecca chega ali gritando desesperada, dizendo: Irmã Teresa, é terrível. Ela olha pra Rebecca questionando o que houve, então a moça chega ali dizendo: veja isso, é o jornal de hoje. Rebecca então começa a abrir aquele jornal, algo chocante estava escrito ali, mas ninguém sabia o que era. Essa notícia terrível havia chegado até mesmo na vila de Ag, onde a irmã também havia recebido em suas mãos o jornal. Esse jornal, tudo aquilo que estava apresentado ali. O padre começa a gritar completamente desesperado: Asta! Era o Asta que estava ali, mas por que ele estava estampando uma página daquele jornal? Naquela folha existia uma ilustração do garoto, algo mostrando a sua forma demoníaca. Aquilo acusava Asta de ser um demônio e de ter trazido o mal ao reino de Clover. A irmã Lily estava completamente preocupada, dizendo: traição contra o reino? Usuário de demônio? O que eles estão dizendo sobre o Asta? Por que algo assim estaria escrito? As crianças não estavam entendendo nada e na verdade estavam bem felizes por verem o Asta naquele jornal. Eles estavam sorrindo, dizendo: olha, que desenho é esse? É a cara dele, não é? Mas peraí, quem é esse? É mesmo o Asta? E o Asta tá tão legal aí, não é? Mesmo assim, a imagem, a ilustração pode realmente ser algo legal, mas as notícias não. O padre estava completamente chocado, gritando que isso só podia ser algum engano, não poderia estar acontecendo isso com o Asta. Nesse momento a gente volta a ver o meio da cidade do reino de Clover. Tudo ali estava completamente destruído e os cavaleiros mágicos percorriam aquele lugar em busca de vítimas, de feridos e também tentando reconstruir toda a cidade. Em meio a toda aquela destruição a gente vê o Geldrew Ret, o ex-capitão dos Orcas Púrpuras e seu ex-subordinado. Eles estavam rindo muito. Eles diziam que finalmente aquele plebeu havia virado um criminoso e que era bem feito pro garoto. A Sally também estava bem empolgada, mas por sua descoberta através dessa notícia. Ela começa a dizer que talvez o Asta, por se tornar um criminoso, também vai ter que fazer serviço comunitário e assim ficaria junto com ela. Ou seja, isso significa que ela finalmente poderia dissecá-lo assim como ele prometeu. Hades e Valtus também estava por ali fazendo serviço comunitário, tentando reconstruir o reino, e bem, eles não estavam nem um pouco felizes por aquilo. Hades então começa a dizer que não tem nada a ver com isso e que ela deveria estar trabalhando ao invés de se preocupar com isso. E não só isso. Ele também pergunta o que o Valtus estava fazendo. Por que ele era o único que estava fazendo o trabalho ali? Valtus então responde: aí eu que sei. Você que resolveu ajudar, eu simplesmente decidi que eu ia me redimir pelos meus pecados. Nesse instante, todo mundo ali é atingido de uma vez só por um corte mágico e eles começam a gritar. A gente vê então que o Capitão Jack chegou ali do nada mandando todo mundo calar a boca. Ele diz que o próximo que arrumar confusão vai ser cortado diretamente da barriga até a garganta, seus criminosos. E então eles começam a dizer: cara, você quase me cortou ao meio. Jack então começa a dizer ao Geldrew que ele queria transformar ele em presunto, estando ou não com algemas. Então ele nem deveria tentar fugir, apesar que ele sabia que ele ia fazer isso. E o Geldrew começa a dizer que ele era realmente insano e quem tinha mais cara de criminoso ali era ele. Nesse instante então a gente vai para um ponto mais tranquilo no reino de Clover, algo que havia sofrido menos na batalha e que já estava parcialmente reconstruído. Ali a gente encontra pessoas completamente irritadas e aparentemente aquele era o QG do Alvorecer Dourado. Estavam ali Klaus e Mimosa. A garota começa a dizer: Asta, isso realmente... E enquanto isso Klaus estava completamente irritado enquanto amassava aquele jornal, dizendo: eles vão mesmo responsabilizar o Asta por tudo isso que aconteceu, isso é impossível. Mimosa então começa a dizer que tudo isso tem cara de que alguém como Danmachi faria no Congresso Mágico. Aquele homem havia julgado o próprio pai no passado. Ele está sempre pronto para julgar friamente qualquer crime pelo bem da justiça e do reino. Ele se diz a própria balança da justiça. Klaus então, suando frio, começa a dizer que eles agora estavam enfrentando o próprio sistema de justiça do reino. Se eles ousassem desafiá-los, as suas famílias inteiras seriam punidas. E é nesse momento que a gente volta a ver o palácio do Congresso Mágico. Novamente, os símbolos das balanças da justiça com o símbolo de Clover logo acima é exibido. Naquele lugar a gente volta exatamente onde paramos no capítulo passado, com Asta segurando Mary em seus braços após ter salvado a garota. Todos os nobres ali começam a observar Asta enquanto gritavam: essa sua metade do corpo é exatamente como as velhas lendas descrevem. Você é um demônio. Enquanto Asta estava ali completamente sério e pronto pra lutar, Danmachi começa a dizer: então agora você finalmente mostrou quem é de verdade, não é, garoto? Asta agora começa a pensar que ele conseguia manter sua transformação por um curto período de tempo, mas graças à última batalha ele consegue manter boa parte desse poder como se fosse realmente dele. O garoto então começa a gritar que tudo bem, ele consegue controlar esse poder. Então ele não vai atacar ninguém do reino ou fazer algo desse tipo, todo o poder demoníaco é controlado 100% por ele. Os nobres então no geral fazem uma expressão de ódio e também medo. Eles começam a questionar se Asta acreditava mesmo que eles iriam confiar nele, um moleque possuído pelo demônio. Todos diziam
diziam que aquilo era aterrorizante, um plebeu imundo ainda mais maculado pelo poder do demônio. Agora, vendo Asta, todos queriam a mesma coisa, queriam ver o garoto morto. Os nobres pedem para que o matem antes que ele cause qualquer problema para o reino. Eles querem a execução de Asta nesse instante e obviamente o garoto fica completamente assustado e chocado com isso. Nesse momento, Damacho começa a dizer para ele: aceite o seu destino, você não tem escolha. Enquanto segurava sua balança, aquele homem continuava dizendo: mesmo se me derrotar e escapar daqui, se tornaria um homem procurado, perseguido por todo o reino. Não haveria para onde fugir ou se esconder, sem falar que esse seria o mesmo destino que cairia sobre aqueles que o criaram na igreja. Por esse motivo, Asta deveria ser julgado agora mesmo. Damacho então fica sério e começa friamente a dizer que se um imundice como Asta, que é uma enorme ameaça, desaparecer, então não apenas a garotinha, mas a vida de muitos outros cavaleiros mágicos também seriam poupadas. Agora, neste lugar, neste reino, não havia ninguém para salvá-lo, ninguém que pode nem mesmo tentar o ajudar. Enquanto víamos o Asta com ódio também chocado naquela situação, completamente com medo e sem escolha, Damacho continuava dizendo: todos aqueles que se envolverem com você serão atingidos pelo mesmo infortúnio. Vemos então nesse momento Asta completamente irado, seu olhar, sua expressão, tudo havia mudado completamente. Enquanto isso, o garoto apertava seus olhos dizendo: você realmente é maligno. Nesse instante, enquanto o garoto diz isso, uma grande explosão acontece naquele lugar. O Congresso Mágico havia sido completamente destruído, um muro foi derrubado. Todos os nobres ficaram completamente chocados e começaram a gritar. O que era isso que estava rolando? Eles ficavam assustados, algo inesperado aconteceu e todo mundo se perguntava o que estava vendo ali. Nesse instante, Damacho começava a olhar pro lado e Asta também, que ele estava muito surpreso com isso. Uma grande fumaça estava se formando e enquanto ela baixava, alguém estava gritando: ah, que trabalhão. Nesse momento a gente vê o rosto do Yami ali fumando enquanto diz: ah, de novo? Você só faz o que quer na hora que quer. O julgamento não deveria ser só depois de amanhã? Nesse momento uma outra pessoa começa a dizer: eu não dou a mínima se esse moleque é maligno ou algo do tipo, porque eu já reconheci ele como um homem de verdade. E sem dúvidas o que ele é bem, o meu Kohai insano. Nesse instante um outro companheiro de Asta começa a dizer: ele é o meu querido companheiro, eu não posso deixá-lo acabar assim. Nesse instante a fumaça baixa um pouquinho e a gente começa a ver o chapéu do Gordon. Ele começa a dizer baixinho: o que pensa que tá fazendo com o meu amigo? Quer ser amaldiçoado até a morte? Agora foi a vez da Grey, que começa a dizer: depois de me transformar nele eu entendi o quão sincero e esforçado que ele realmente é. Algo que eu sempre almejei, eu quero ser como ele. E até o Henry tava ali dizendo: ele é gentil e muito bom. Obviamente o Gauch também não deixaria que nada acontecesse com seu companheiro, mas ele não admitiria que faria isso pelo Asta. Então começa a dizer que tá fazendo isso porque a Mary ficaria bem triste sabendo que ele não foi ajudar o Asta. Nesse momento a gente vê também a Vanessa enquanto ela diz: embora ele ainda seja apenas um garoto, não importa o quão duro o destino seja com ele, Asta sempre vai e o supera. Isso torna ele um homem forte e confiável. Finral também tava ali e ele começa a dizer que o Asta permitiu que alguém como ele pudesse ficar ao seu lado como um senpai. E sinceramente pra ele o garoto era o melhor parceiro que qualquer um podia ter. A Charme também tava ali e enquanto comia ela continuava dizendo: você precisa viver muito mais ainda. Só assim eu vou poder te dar muito mais comida, hein, Asta? O Zora também estava bem irritado e ele não deixaria nada acontecer com seu amigo. Ele diz que o Asta realmente é um pivete muito egoísta, mas avaliando bem, é o mais próximo de que ele aceita chamar de um cavaleiro mágico de verdade. Noelle então começa a chegar gritando: sim, você é um idiota que nunca cala a boca e sempre faz coisas bizarras. Mas eu, como realeza, reconheci que você é alguém que o reino realmente precisa. Mas não fica aí se achando por isso, tá bom? Não é como se eu precisasse de você ou algo desse tipo. Todos os membros dos Touros Negros estavam ali reunidos frente a frente com Asta, enquanto isso eles começam a dizer: é por isso que a gente veio buscar você, Asta. Eles chegaram simplesmente invadindo o Congresso, quebrando tudo e entrando ali como se não fosse nada. Isso deixou Asta completamente chocado e emocionado também, e o Damacho não gostou nada dessa ideia. Ele começa a dizer os Touros Negros e realmente não estava entendendo aquilo. Ele não acredita que alguém ousou ter coragem de invadir aquele lugar. Yami caminhava ali com seu esquadrão, todos eles estavam ali mostrando sua presença e poder. Nenhum deles ligava pra nobreza ou qualquer um que estivesse naquele lugar. Tudo que importava era salvar o Asta naquele momento e realmente haveria uma guerra se fosse necessário. Todos os nobres começam a se perguntar que coisa gigante é essa que tá invadindo o Congresso. Isso porque o Henry levou a base junto com ele. Eles também se questionavam se realmente ouviram certo. O esquadrão dos Touros Negros realmente invadiu aquele lugar? Todo aquele grupo da realeza começa a dizer que eles, que são o Congresso Mágico, têm autoridade total sobre o reino. Então se perguntava como aquele esquadrão ousavam entrar ali. Eles também, ao reconhecer aquele grupo, diziam que souberam que eles ficaram em segundo lugar nas conquistas desse ano. Mas bem, por eles estarem invadindo, com certeza isso foi algum engano. Esse grupo não deve ter poder e honra nenhuma. Damacho então se mostra completamente irritado enquanto olha os touros e diz: se vocês tentarem encobrir o criminoso que foi responsabilizado pela guerra, então devem saber o que acontecerá com a posição dos Touros Negros. E o Yami começa a dizer: quê? Não sabia? O nosso esquadrão mágico é sempre o pior dos piores. E os dois com chifres ali são membros nossos, então se você ousar encostar um dedo neles, vai ter um grande problema. E a Sekirei fica assustada e emocionada ao mesmo tempo, afinal ela também foi incluída ali. E Yami então começa a correr com todo o esquadrão, xingando todo mundo, xingando o Congresso Mágico inteiro, ele realmente não tava nem aí pra nada. Ele diz que não dá a mínima pra traição ou qualquer crime que o Congresso Mágico queira os acusar. Eles simplesmente
simplesmente vão atacar qualquer um que mexa com um dos membros do seu esquadrão. E sim, eles estavam fazendo isso com o próprio reino de Clover. Agora sim, aos touros negros contra todo mundo, e o Asta fica completamente emocionado com isso. A expressão de fúria vai completamente embora do rosto do garoto, enquanto isso só fica emoção. Ele tava quase chorando enquanto diz: pessoal, vocês realmente... Agora eles podem ser a salvação de Asta e tudo pode mudar. Uma grande guerra pode começar agora, mas esse esquadrão sempre vai estar unido. O capítulo já se inicia com tudo sendo completamente destruído ali. Tudo estava totalmente quebrado e os touros negros chegaram invadindo. Todos do Congresso Mágico estavam completamente chocados, afinal ninguém esperava por isso. Inclusive, até mesmo o próprio QG do Esquadrão dos Touros Negros estavam ali. O Henry levou a base inteira pra invadir o Congresso. Como ele atravessou a cidade, aí eu não sei. Tudo que a gente sabe é que o Asta foi acusado de ser responsável pela recente crise no reino, mas os touros negros vieram pra salvá-lo. Obviamente o nosso garotinho ficou completamente emocionado com tudo isso, olhando pra todos e dizendo: pessoal, vocês realmente... Nesse instante, então, do nada, um grande flash de luz passa correndo pelo seu lado, enquanto Asta dizia, gritando: o quê? O que tá acontecendo aqui? Nesse momento, a gente vê que era o Gauch que tava usando sua magia de espelho pra fazer isso. Ele estava com muita raiva, porque o Asta, pra salvar a Mary, estava segurando. Então o Gauch já aparece dizendo: outra coisa, eu vou julgar qualquer um que tocar na Mary. O Asta, então, fica ali olhando pro Gauch, dizendo: o quê? O que tá acontecendo? Todos os touros, então, se juntam nesse bate-papo. A Noelle aparece dizendo: você é idiota, não é? Já foi capturado logo na hora que apareceu? Quantas vezes você vai ficar aí se matando até ficar satisfeito, hein, idiasta? O Luke então começa a dar risada, dizendo que se isso acontecesse, ele ia matar todo mundo que tava ali, não ia sobrar ninguém. O Gauch então também entra na conversa dizendo: e você ainda colocou a Mary nos seus ombros no meio dessa confusão, hein, Asta? Você merece morrer. A Mary então ali vendo tudo aquilo começa a dizer: para com isso, Gauch. E o Asta começa a gritar desesperado: mas você não veio aqui pra me salvar, cara? Por que você tá me atacando assim? Nesse momento o Yami vai andando em direção a Damato e também a Nero. Ele começa a chegar ali dizendo: saudações, membro do clã nobre Kira. O capitão dos touros negros vai se aproximando ainda mais, enquanto segue dizendo: eu tô vendo que tem 2 dos meus membros aí nos seus cuidados, não é? Nesse momento a Sekire, a Nero, fica completamente desesperada, gritando: não se importa comigo, só peguem o Asta e fujam daqui, vão embora imediatamente. Sekire então segue dizendo que ela já não pertencia mais ao povo dessa geração e já deixou de ser humana há algum tempo por usar a magia proibida. Por fim ela diz que, de acordo com tudo que estava acontecendo ali, o fato deles quererem demonizar alguém que usou a magia proibida, os touros negros deveriam se aproveitar dessa oportunidade pra salvar o Asta. Nesse momento o Yami já estava bem próximo a ela, observando sem nenhuma expressão. Ele então pega seu cigarro, começa a fumar enquanto diz calmamente: você viveu com a gente todo esse tempo, por que tá reclamando agora? Yami então segue dizendo: você sabe tanto sobre nós, então eu não te entendo, por que tá fazendo isso, Sekire? O Magni então chega ali gritando, fazendo um joinha de aprovação enquanto diz: eu já sei tudo o que aconteceu com você, viveu como pássaro durante 500 anos, mesmo sendo uma garota. Pra mim isso é muito másculo e eu te respeito. O Finral também aparece já gritando: você é muito linda, é muito bem-vinda aqui, pode ficar à vontade nos touros negros. Os outros membros do esquadrão também já tinham aceitado como parte daquela família. O Gordon então começa a dizer calmamente que ela agiu muito bem por trás dos panos por todo esse tempo. Então ele tem certeza que eles iriam se dar bem e pergunta se a garota quer ser sua amiga. Vanessa também estava muito contente, dizendo que Nero tinha que aproveitar sua vida agora que voltou a ser uma humana. A Charme também. Ela diz que foi muito bom, que foi uma grande sorte ela não ter a comida enquanto era um pássaro. E ela pensa: que seja, eu não comi, então agora a gente pode comer juntas bastante. Obviamente que com toda essa situação, com todos os touros negros ali emocionados, a Sekire também ficaria emocionada. Obviamente ela estava impressionada e sem palavras com tudo aquilo. Ninguém vai ligar de ver alguém estranha como você se juntando a nós. Afinal, a gente também é todo mundo igual, todo mundo aqui é estranho. Nesse momento ele pega o incrível manto dos touros e coloca em Sekire. Ela agora faz oficialmente parte da família. Yami e todos os touros estavam emocionados e felizes por ela estar ao seu lado. Afinal, ela foi a verdadeira heroína de tudo que aconteceu. Ela lutou por 500 anos para o bem do reino de Clover, para salvar todo mundo. Para os touros negros não importava sua magia, o seu poder ou coisas assim. Tudo o que importa é o que você tem no coração. Sekire então estava completamente feliz com tudo isso e ela começa a se lembrar da sua última conversa com o primeiro Rei Mago. Ele agradeceu por todo o seu trabalho duro durante esses 500 longos anos e que daqui pra frente ele só fez um pedido: que ela encontrasse uma nova forma de felicidade com os amigos dessa geração. E ela realmente estava fazendo isso. Agora Sekire, agora Nero, estava ao lado da sua nova família. Nesse momento Sekire pega seu grimório e começa a usar sua magia de selamento. Ela quebra aquela algema facilmente, agora estava pronta para lutar ao lado dos seus amigos. Sekire agora já se sentia parte do esquadrão. Todos nós, todos reunidos, nós somos os touros negros. E a gente vê todo mundo ali unido, prontos para lutar, para salvar o Asta, para salvar a Nero, para salvar todo o reino. Eles nunca desistiram e nunca abandonariam um dos seus companheiros. E é claro, eles não deixariam isso acontecer. Eles nunca deixariam Asta e Sekire sofrerem na mão do Congresso Mágico. Nesse momento, todos os nobres que faziam parte do Congresso ficam completamente chocados e irritados com tudo isso. Eles achavam a atitude dos touros, aquela atitude linda, completamente desprezível, e ficavam olhando ali para todos eles com caras confusas. Nesse momento, Damato começa a dizer calmamente: parece que todos vocês são capazes de entender a situação. Ele respira calmamente enquanto
ergue aquela balança dizendo: nada mudará mesmo se vocês ajudarem este usuário de demônio. As dúvidas em relação a ele não mudarão nem um pouco, mesmo se destruírem tudo por aqui. Na verdade, perturbar a ordem apenas irá piorar todos os crimes dele. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!